Bom dia, o programa Corpo Estilo de Vida começa agora e eu, Cleane Fontinelli, trago muitas informações e novidades para vocês. Mas antes eu gostaria de convidar a todas as gestantes, mães, crianças até 2 anos de idade e também idosos acima de 60 anos a marcarem presença no posto de saúde mais próximo da sua casa e se prevenir contra o vírus da gripe, pois é muito importante, gente, cuidarmos da nossa saúde. Então agora você confere o nosso programa Corpo Estilo de Vida que só está começando. Bom, amigos, agora é o momento de esclarecer e falar sobre beleza. E vocês vão conhecer um pouquinho da Cleane, fisioterapeuta dermatofuncional, onde eu vou revelar alguns segredos para você ficar mais bonito ou mais bonita. Existem milhares de tratamentos para gordura localizada, celulite, estria, rejuvenescimento e hoje vou mostrar para vocês alguns deles. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho e ressaltar sobre a importância do UltraVac, que é um aparelho muito moderno que usamos a combinação de 2 correntes, no caso, o ultrassom e a endermologia, onde vai promover uma melhora na celulite e diminuição da gordura localizada. Você pode fechar um pacote com 10 sessões, onde a gente vai revezando, fazendo 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, até alcançar o objetivo ideal. Então, além da UltraVac, que é essa combinação do ultrassom e da endermologia, existem outros tratamentos como a endermologia por si só, que ela vai vasodilatar a área, onde pode ser aplicada na gordura localizada, na celulite, porque a celulite, gente, é uma inflamação. Então, se você tem aquela área inflamada e você passando esse aparelho que vai promover uma vasodilatação na área, vai diminuir essa inflamação e melhorar o aspecto da pele. Assim, a celulite ficando mais disfarçada. Existe também esse aparelho que é muito bom, que é o Mantis, que é uma combinação de uma corrente elétrica com o ultrassom, que é um calor mais profundo, onde você vai passar no corpo da mulher, onde ela quiser, ou na barriga, ou do homem também, né? Além de estou falando aqui muito mulher, mas vocês sabem que os homens estão cada dia mais vaidosos. As mulheres que querem, ou homens, diminuir a celulite, ou então perder medidas, o Mantis é muito ideal e é uma combinação entre o Mantis, a massagem modeladora, que também é muito usada, você vai alcançar esse resultado. Temos também a carboxterapia, que eu já falei semana passada aqui no programa, as diferenças, né, no tratamento para gordura localizada e no tratamento da estria. E a carboxterapia, gente, é muito eficaz. Você, além de alcançar o objetivo de disfarçar a estria, com apenas 3 sessões você já vê o resultado na diminuição da gordura localizada e no aspecto da pele, melhorando a celulite e com certeza alcançando o corpo ideal. Quem não quer se submeter a uma cirurgia plástica, o momento é agora. Você basta ligar aqui para a clínica, tá, gente? Para o telefone que está na telinha e pedir para marcar uma avaliação que é gratuita. Você pode vir aqui na clínica e marcar a sua avaliação que eu vou indicar o tratamento ideal para você. E também a corrente russa. Quem quer potencializar a musculatura, ficar com o corpo em forma, não esquecendo que não substitui a academia. Você tem que ir à academia. Mas se você quiser potencializar de uma forma direta aquela musculatura localizada, é só você vir aqui na clínica, dependendo do seu objetivo, a gente também indica a corrente russa. Então são inúmeros tratamentos, como eu acabei de mostrar para vocês. Existem vários hoje, quando o assunto é beleza, existem muitas coisas para deixar você mais bonito ou mais bonita. E eu aguardo você a fazer uma visita aqui no meu consultório, aqui na clínica, e fazer os tratamentos para ficar mais bonito. Ligue no telefone 3261-8087 e marque a sua consulta, que é gratuita, e vai ser um grande prazer conhecer você. Além de estar conhecendo a apresentadora, Cleane, vai conhecer também o meu lado profissional como fisioterapeuta. Um grande abraço e até o próximo. Olá, gente, bom dia, eu sou o Dr. Januário Júnior e hoje a gente está aqui para tirar algumas dúvidas sobre um assunto que eu considero muito importante, não só do ponto de vista estético, como também
em relação à questão do câncer de pele, que são as pintas, as famosas manchinhas, as pintas, sardas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Queria perguntar ao doutor Januário, até que ponto os sinais e as pintas são preocupantes para levar uma pessoa a procurar um médico? Essa questão das pintas, ou sinais, como são conhecidos, é um assunto que é muito importante e que causa uma preocupação em grande parte dos pacientes que procuram o consultório dermatológico. O que é que acontece? Vamos primeiro tentar explicar o que é que seriam essas pintas, né? Então, dentro da dermatologia, esse termo pinta, ou manchas, ou sinais, ele é definido com o seguinte termo, nevo. Nevo, mais precisamente, nevo melanocítico. Então, nada mais é do que um agrupamento, uma proliferação de um determinado tipo de célula em um determinado local da pele. Essa célula recebe o nome de melanócito. É aquela mesma célula que produz o pigmento que confere o tom mais escurecido à nossa pele, que é a melanina. Então, por alguma razão, essas células podem formar um grupamento em um determinado local, uma proliferação em um determinado local da pele e formar uma espécie de tumor, um tumor benigno. Então, isso é que é definido como nevo. No nosso caso, que a gente está falando de pintas, de manchas, de sinais, esse tipo de nevo é configurado como um nevo melanocítico. Essas lesões, elas são muito comuns. Na verdade, praticamente todas as pessoas têm pelo menos um nevo. É muito mais comum em pessoas com pele branca, que sofreram a exposição solar mais frequente, mas virtualmente elas aparecem em qualquer tipo de pele. Normalmente, a quantidade dessas lesões seria em torno de 10 a 40, seria um padrão normal, digamos assim. Quando foge um pouco desse padrão, pacientes que apresentam uma quantidade exagerada de nevos, realmente isso pode haver um risco de câncer de pele, no caso, né? Então, na verdade, é importante fazer uma avaliação individual. Existe uma regrinha básica dentro da dermatologia e que às vezes é difundida nos programas, aí, nas campanhas contra câncer de pele, que é a regra do ABCD e atualmente já está querendo se incluir a letra E no final, seria agora ABCDE, que seriam algumas características que falariam a favor em relação a essa lesão, a esse nevo, estar apresentando alguma transformação maligna, ou seja, está evoluindo para um câncer de pele. Então, a letra A significaria assimetria, ou seja, quando você divide, por exemplo, a lesão ao meio, uma metade da lesão, ela normalmente é para ser em lesões benignas igual à outra. Quando isso não acontece, quando uma metade ela é diferente da outra metade da lesão, a gente diz que essa lesão é uma lesão assimétrica. A assimetria é um dos fatores, é um dos sinais, digamos assim, sugestivos de alguma possível transformação para câncer, uma transformação maligna, digamos assim. A segunda letra, a letra B, diz respeito à borda. Ou seja, lesões benignas, elas costumam ter uma borda regular, uma borda bem desenhada. As lesões que têm uma tendência à malignidade, elas não têm essa borda tão desenhada, elas apresentam uma borda irregular, uma borda que muitas vezes é denteada, uma borda que apresenta projeções ou falhas. Isso aí chama atenção para algum tipo de transformação maligna também. O terceiro item, que seria a letra C, seria com relação à cor da lesão. Lesões benignas normalmente apresentam uma só tonalidade, uma lesão mais amarronzada, né? Quando essa lesão apresenta vários tons de cor, como por exemplo um arroseado, entremeado ali a cores acastanhadas, isso também chama atenção, né, para uma possível transformação maligna. O quarto item seria a letra D, D de dado, que seria o diâmetro da lesão, o tamanho da lesão. Lesões com mais de 6 milímetros também podem chamar a atenção, são um pouco mais preocupantes, precisam ser melhor avaliadas. E o último item, que alguns autores recentemente têm acrescentado a essa regrinha, é a letra E, que seria a elevação. Lesões um pouco mais elevadas, elas também podem se tornar um pouco mais preocupantes. Claro que essa regra, na verdade, ela vem para orientar, né? Vem para dar um norte, digamos assim. Na verdade, você tem que avaliar a lesão como um todo, o padrão da lesão, né? Porque a gente sabe que essas lesões névicas, esses nevos, ao longo do tempo, eles podem apresentar um certo aumento, eles podem se aprofundar um pouco na pele em direção a uma camada mais profunda, que é chamada de derme, e com isso elas podem mudar um pouco o aspecto ao longo do tempo, ao longo de anos. Então ela passa a se tornar uma lesão um pouquinho mais elevada, com a coloração tendendo mais à cor da pele. Isso daí por si só não caracteriza como sendo uma lesão maligna, é uma evolução
muitas vezes esperada desses nervos. Então, por isso a gente precisa avaliar a lesão como um todo, né? Mas a grande orientação é o seguinte: se você tem alguma lesão, um nervo, um sinal de pele que está se tornando estranho, que ele aumentou de uma maneira inesperada, de uma maneira abrupta, que mudou de cor, que está apresentando outros sinais também, como sangramento, feridas em cima da lesão, coceira, dor, isso são sinais de alerta para que você procure um médico, um especialista, um dermatologista, para que essa lesão seja avaliada, para ver se existe algum risco com relação à transformação maligna. Então, essa avaliação clínica de você olhar para a lesão e ir num dermatologista, no qual ele vai fazer um exame mais detalhado. Existem alguns aparelhos que são chamados de dermatoscópio, né, que eles promovem um aumento dessa lesão, e o dermatologista pode, através desse aumento, ver possíveis alterações em detalhe que falam ou não a favor dessa lesão ser benigna ou não. Então, é através disso que nós normalmente fazemos essa diferenciação. Qual o tratamento eficaz para pintas e sinais? A gente tem que ver o que é que normalmente essa lesão apresenta, né? E o que é que está incomodando o paciente com relação a essa lesão. Muitas vezes o paciente procura o dermatologista devido ao incômodo estético, digamos assim. Está querendo se livrar daquela pinta, uma pinta numa localização de face, que está incomodando já faz muito tempo. Então o paciente quer realmente eliminar essa lesão por conta do ponto de vista cosmético, do ponto de vista estético, né? Mas muitas vezes a gente precisa tratar essa lesão devido a uma suspeita em relação à transformação maligna. Então, e existe ainda um terceiro caso, que seria quando essas lesões estão numa localização incômoda que não permite um acompanhamento para ver se essa lesão vai evoluir ou não para uma lesão maligna. E às vezes é uma lesão em localização de ombro, em que às vezes uma mulher vai colocar um sutiã, alguma coisa do tipo, e acaba incomodando também. Então são essas as principais situações em que exigem, né, ou que os pacientes nos procuram para realizar o tratamento com relação a essas pintas, né? Seria do ponto de vista estético, por alguma possível transformação maligna para câncer, para você retirar a lesão para avaliar essa lesão melhor, ou por se tratar de uma localização um pouco incômoda, que incomoda o paciente, que às vezes ele vai pentear o cabelo, é uma lesão no couro cabeludo, machuca, fere. Então são essas três situações. Normalmente, quando são lesões pequenas, e que não apresentam ao exame alterações que falem a favor de alguma transformação maligna, né, lesões menores de 6 milímetros, lesões que apresentam aspecto benigno, nós podemos recorrer a uma técnica que é chamada de shaving associada à eletrocauterização. Então, o que é que nós fazemos? Nós fazemos uma retirada através de lâmina paralela à lesão. Esse material, por segurança, é enviado também a um exame que é chamado de histopatológico, que é para ver num nível microscópico quais são aquelas alterações que aquela lesão apresenta, para realmente confirmar se é uma lesão benigna ou não. E em seguida, para parar o sangramento e para deixar aquela lesão plana, esteticamente mais aceitável, nós utilizamos um aparelho de eletrocirurgia para fazer essa cauterização, digamos assim. A segunda opção, que é quando nós estamos diante de uma lesão com uma possível suspeita de se tratar de um câncer, uma evolução para uma lesão maligna, um melanoma, e que você realmente precisa avaliar essa lesão com mais calma, nós normalmente optamos por retirar essa lesão cirurgicamente, com bisturi, com uma margem de pelo menos 1 a 2 milímetros, enviamos esse material para análise também e é feita a sutura da lesão. Então, nesse caso, nós temos que fazer dessa maneira por conta do risco, né, de câncer. Então, precisamos avaliar essa lesão melhor. E a terceira situação é uma lesão que está numa localização mais complicada, que incomoda o paciente. Se também for uma lesão benigna, uma lesão pequena, podemos também optar pelo shave em seguida do elétrico. Então, essas são as três principais maneiras, as três principais situações de tratamento. Eu gostaria de saber em até que ponto eu preciso me preocupar quando o sinal pode virar um câncer e quais as formas de prevenção. Bom, então, a gente viu que essas lesões, esses nervos, existe um risco potencial delas se transformarem em câncer. Câncer que é, inclusive, um câncer bem preocupante dentro da dermatologia, que é o melanoma, por ser um câncer agressivo. Mas se a gente for pegar de uma maneira geral, isso não acontece de uma maneira tão frequente.
né? Na verdade, existem algumas situações que podem aumentar, digamos assim, o risco dessa transformação maligna, como aqueles pacientes que a gente já comentou que apresentam muitos névoos, acima de 50 névoos, pacientes que já têm uma história familiar forte de câncer de pele do tipo melanoma, pacientes que têm a pele muito branca e que gostam de se expor ao sol de uma maneira intermitente, ou seja, nunca pega sol, de repente vai para a praia, passa o dia inteiro, não bronzeia e acaba só queimando. Esses pacientes têm um risco maior também. Pacientes que têm lesões, névos muito grandes, né, que a gente chama de névo congênito gigante, que são névos acima de 20 centímetros, dentre outras situações que realmente elevam o risco para a transformação maligna. Mas se a gente for pegar de uma maneira geral, normalmente esse risco não é tão elevado, mas é importante observar aquelas alterações que a gente comentou, caso alguma delas surja, procurar um dermatologista. Em relação à prevenção, que é algo muito importante, a grande medida, grande ensinamento, né, que a gente bate muito nessa tecla, nós dermatologistas, é com relação à proteção solar. Então, um dos grandes fatores que pode fazer com que essas lesões evoluam para câncer de pele, do tipo melanoma, ou mesmo que surjam outros tipos de câncer de pele, mesmo que não estejam relacionados a esses tipos de pintas, de sinais, o grande fator, a gente sabe, o grande fator de risco é a exposição solar. Então, se proteger, usar um protetor solar com fator apropriado, do 30 para cima em pacientes com pele branca, pelo menos, reaplicando a cada 2, 3 horas. E tá sempre se examinando, qualquer lesão diferenciada, na dúvida procura um dermatologista para ter um tratamento adequado e direcionado para o teu caso. Bom, pessoal, então por hoje era isso que a gente tinha para falar. O tempo foi um pouquinho curto, mas eu espero que a gente possa ter esclarecido algumas dúvidas. Se tiverem ainda ficado algumas dúvidas, que a gente sabe que o assunto é amplo, é um assunto que é de interesse de muita gente, que sinais, pintas, são lesões que muita gente tem. Então eu fico à disposição, meu e-mail é jjuniormed@hotmail.com, nas redes sociais Júnior Souza. Um abraço a todos e até a próxima. Não saia daí porque o programa Corpo Estilo de Vida volta já. Quando o peso que eu carregava fez o meu corpo reclamar de dor, você estava lá. Quando foi preciso tocar o ponto certo para eu recuperar o equilíbrio, você estava lá. Quando os meus ossos e articulações sentiram o passar dos anos, você estava lá. Fisioterapeuta, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Fisioterapeuta. Uma homenagem do Crefito 6. Quando nasci prematuro, você me ajudou a desenvolver meus sentidos. Quando eu era criança, você me ajudou a ter atenção às aulas. Quando era adolescente, você contribuiu para eu desenvolver habilidades e assim realizar o sonho de tocar violão. Quando conquistei meu primeiro emprego, fui bem orientado por você sobre minhas capacidades. Quando achei que a memória iria falhar, você me ajudou a superar barreiras. Terapeuta ocupacional, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Terapeuta Ocupacional. Uma homenagem Crefito 6. Hoje o sonho de quase todas as mulheres e homens é construir a sua família. E hoje é possível com a preservação da fertilidade. E quem vai conversar com a gente sobre o assunto é o Dr. César Pinheiro. Não é, doutor? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Cleande. Bom dia, amigos. Bom, doutor, a gente conversando há um tempinho agora, falando sobre as mulheres que estão no mercado de trabalho e a cada dia estão adiando o momento de ser mãe. Mas hoje já é possível, com alguns segredos da reprodução humana, estar fazendo essa preservação desses óvulos. Então explica para quem está em casa entender. A preservação da fertilidade, como você colocou muito bem, é algo que se inseriu na sociedade moderna. A mulher, por razões várias e principalmente por trabalhar e nem sempre conseguir engravidar
no momento adequado, que seria abaixo de 36 anos, pode hoje e deve fazer a preservação da sua fertilidade. Como que isso é feito? De uma maneira prática, simples, sem interferir no dia a dia dessa mulher, de forma que ela vai ter os seus óvulos congelados. No momento em que ela socialmente ou profissionalmente achar que chegou de gestar, ela vai poder descongelar esses óvulos, formar os seus embriões, transferir. O que é importante? Embriões que serão oriundos de óvulos mais jovens, permitindo uma melhor taxa de sucesso, diminuindo o risco de bebês com problemas, diminuindo a possibilidade de aborto. Isso hoje é um fato. Agora, tão importante quanto oferecer a essa mulher que está inserida na vida profissional e não pode, no momento atual, ser mãe, é aquela outra mulher que é acometida por alguns tipos de câncer. É aquela que, por exemplo, descobre-se com um câncer de mama, que infelizmente afeta mulheres hoje numa faixa etária mais jovem. É muito importante que essa mulher saiba que ela também pode preservar sua fertilidade na coleta dos seus óvulos. Isso é feito de momento imediato, sem haver nenhum prejuízo, sem haver atrasos no tratamento da doença que a acomete. Isso pode permitir que essa mulher, caso venha a ter sequelas da rádio ou da quimioterapia, ser mãe no futuro. Hoje nós também temos a indicação da coleta e congelamento dos óvulos da mulher em outras patologias, como alguns casos de endometriose avançada. É sabido que essas pacientes têm um impacto da endometriose na qualidade dos seus óvulos. Em outras palavras, se você está chegando aos 36 anos, se você quer ser mãe, quer se dar o direito de pensar em ser mãe e não pode por razões sociais, profissionais, converse com um especialista na perspectiva da coleta dos seus óvulos. Se você está acometida, infelizmente, e felizmente porque hoje nós temos tratamentos curativos para câncer de mama, você também converse com um oncologista e peça a opinião do especialista. Se você tem endometriose, se você tem lúpus num quadro mais acentuado, com a utilização do que nós chamamos de pulsoterapia, que são alguns quimioterápicos, converse com o especialista. Hoje a medicina, através do congelamento de óvulos, num processo chamado de vitrificação, permite a essas mulheres sonharem com a possibilidade concreta de serem mães no futuro. Muito bom, doutor. Eu gostaria que o senhor explicasse como é feito esse congelamento desses óvulos, para quem está em casa entender que é uma maneira simples, não precisa, como é o pós-operatório, se existe esse pós-operatório, explicar como é o procedimento. É um procedimento em que a mulher toma medicamentos feitos com engenharia genética, são medicações que não vão interferir na qualidade de vida, não vão trazer riscos potenciais para a sua saúde, tanto que pacientes que já tiveram ou que são portadoras de câncer de mama podem utilizar. Geralmente se utiliza num período curto, em torno de 10 a 12 dias. São feitos de maneira subcutânea, como se fosse uma pequena seringa de insulina. A paciente leva o dia a dia de maneira normal. Ao final desse período, nós coletamos em média 6, 8 óvulos, isso depende da idade da paciente. Esses óvulos são congelados através de um processo chamado de vitrificação, um congelamento ultra rápido. Eles podem então permanecer por anos. Quando a paciente tiver vontade de gestar, esses óvulos vão ser descongelados, inseminados com o sêmen do companheiro e os embriões formados serão transferidos diretamente para o útero da paciente. O ponto fundamental é a segurança do processo, é a utilização de medicamentos, respeitando o que é mais importante, o bem-estar e a saúde dessa paciente.
Muito bom, doutor César. Então, vocês que estão em casa nos assistindo, puderam realmente prestar atenção e saber como é feito esse procedimento de congelamento. E as mulheres, como você falou, acima de 36 anos, que pensam em ter filhos, é possível com esse método. E os homens também, que às vezes, com o passar do tempo, constrói a sua família e se guarda aqueles espermatozoides, também pode ter a possibilidade de ter esse filho com o passar do tempo, com 50 anos, 60 anos. A preservação da fertilidade masculina ocorre um pouquinho mais frequente do que a feminina. Ainda é muito pouco conhecida, mas se um homem vai fazer uma vasectomia, não deseja no presente momento ser pai, ele pode guardar os espermatozoides congelados para uma possibilidade futura. Hoje nós nos deparamos com situações, a sociedade vive momentos pulsantes diferentes. Não é raro você ter um homem com uma faixa etária maior, reformando novas famílias, desejoso de ser pai, ou a sua companheira que não tenha filhos, desejosa de ser mãe. Então, o sêmen preservado vai dar a possibilidade concreta a esse casal. Homens que sejam também acometidos de câncer, antes de realizarem o tratamento para a doença propriamente dita, podem e devem coletar o sêmen e esse sêmen pode ser preservado por muitos e muitos anos. Muito bom, doutor César. O nosso programa Corpo e Estilo de Vida agradece a sua participação e é muito bom falar de vida, né? Que é o que sempre o senhor fala aqui no nosso programa, que é a preservação, como foi citado hoje, da fertilidade. Bom, chegou um momento que eu adoro falar sobre beleza. E é por isso que eu apresento a vocês o Dr. Fabiano Magacho, ele que é médico especialista em medicina estética e vai falar um pouquinho sobre o congresso que ele participou, Mundial Anti-Age, que, para quem não sabe o que é, significa anti-envelhecimento. E ele vai falar, revelar todos os segredos para mulheres e os homens ficarem mais bonitos, não é, doutor? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Foi realmente um congresso bem interessante. Esse congresso ele tenta congregar tudo que acontece para retardar o envelhecimento ou envelhecer de uma forma melhor dentro de várias especialidades médicas, entre elas cirurgia plástica, dermatologia, endocrinologia, geriatria ou mesmo na medicina estética, que é provavelmente uma futura especialidade médica, né? A gente está ainda tentando reconhecimento pelo Conselho de Medicina. E eles realmente congregam gente do mundo inteiro esse ano em Mônaco e foram mais de 8.000 pessoas nesse congresso, 8.000 médicos nesse congresso, com muitas novidades, principalmente na área técnica, me surpreendeu bastante. E eu comecei perguntando, gente, ao doutor Fabiano, se é possível a mulher com aparência, né, com a idade de 60 anos, ficar mais bonita e com a aparência de 50 anos. Isso depende muito da mulher, né? É possível até menos, até 40 anos. Hoje em dia, cada vez mais, a tendência é não exagerar demais no rejuvenescimento, é tentar uma coisa mais natural. Então, não diria... É possível deixar assim uma mulher de 60 anos com um cara de 50, de 40, mas dependendo da anatomia dela e do que ela esteja disposta a fazer. Mas, principalmente, eu acho que hoje a nossa tendência é tentar deixar a mulher de 60 anos com rosto de 60 anos, com aparência de 60 anos, mas bem cuidada, que eu acho que é não só o objetivo hoje dos médicos, mas o interesse de boa parte dos pacientes, o resultado natural, né? Muito bom, doutor Fabiano. E fala mais um pouquinho o que você pôde assim, captar de novidade desse congresso que houve em Mônaco. E também você acabou falando que agregou a classe de cirurgiões plásticos, dermatologistas, a endocrinologia, mas que a parte da cosmetologia, né, dos cosméticos tem avançado muito. Então explica um pouquinho quais são as tecnologias, produtos, fármacos que vão chegar aqui no Brasil para poder o homem e a mulher ficar mais bonita. Esse congresso ele é multi-especialidades, né? Então ele realmente junta todas as especialidades, mas sempre a parte de estética é realmente o principal assunto de quase todos esses congressos hoje em dia. E dentro disso não podia ser diferente. Principalmente os implantes, os preenchimentos foram o grande debate, o grande foco de boa parte das palestras e de boa parte dos workshops.
Isso principalmente com preenchimentos novos, preenchimentos com uma maior duração ou com resultados mais interessantes, uma vez que na Europa eles estão começando a descobrir as técnicas que aqui no Brasil nós costumamos chamar de bioplastia já há algum tempo, e que são as técnicas lá chamadas, e até um nome mais correto, de volumização. Ou seja, é fazer o preenchimento em determinados pontos da face que não necessariamente são deprimidos. E aí, como não é mais um preenchimento, se chama de volumização. Isso se dá principalmente no ângulo da mandíbula, para deixar o rosto um pouco mais quadrado, na maçã do rosto, né, para fazer essa linha toda no malar. Aumento de lábios, a modulação do nariz sem precisar de cirurgia, todos esses procedimentos que aumentam ou que melhoram os volumes, o jogo de volumes da face, estão muito na moda, não só na Europa como nos Estados Unidos. E visando isso, a indústria de preenchedores também trouxe vários produtos novos ou modificações nos produtos que já existiam para se adequar a isso, principalmente na área dos produtos temporários, já que boa parte dos pacientes tem medo de fazer essa volumização, tem medo de fazer a bioplastia por conta de ser um preenchimento definitivo e do medo de alguns preenchedores. Então, hoje em dia, os outros preenchedores estão se adaptando para dar bons resultados com muita segurança, até mesmo para esses pacientes que têm um pouco de receio em fazer os procedimentos. Muito bom. Então, o doutor Fabiano Magacho acabou de falar da bioplastia. Quem está em casa nos assistindo, como você falou, que não é um procedimento cirúrgico, mas necessita de algumas atenções. A pessoa que vai se submeter a uma bioplastia, ela vem ao seu consultório, realiza no outro dia o que é que ela deve fazer ou deve se resguardar um pouquinho. Explica mais ou menos como é o procedimento. Esse procedimento de preenchimento, ou como foi chamado no Brasil, né, de bioplastia, ele é um procedimento extremamente simples para quem está olhando, para a pessoa que está assistindo. Então, muitas vezes, o próprio paciente acaba se descuidando realmente um pouco. É um procedimento para o paciente relativamente simples, com praticamente zero de repouso. O paciente no dia seguinte já está bem para trabalhar, no máximo 48 horas já vai trabalhar, com 72 horas praticamente ninguém percebe que ele fez o procedimento. Agora, o fato de ser também um procedimento muito aparentemente simples, muito simples, ele faz com que algumas pessoas não tenham muito cuidado em procurar esse procedimento. A primeira coisa é procurar um médico com a formação dentro dessa área, seja ele cirurgião plástico, seja ele dermatologista, seja ele médico esteta, ele tem que ter um treinamento em volumização, em bioplastia, isso é o mais importante. Os cuidados pós aí vão ser indicados de acordo com o tipo de procedimento. Em geral, não envolvem repouso, nada, no máximo um pouco de gelo, um analgésico, alguma coisa assim. Realmente, para o paciente, para quem está olhando, um procedimento extremamente simples. Embora, como eu falei, não pode se esquecer que para o médico é um procedimento. Nós temos congressos sobre isso, então é um procedimento muito complexo para o médico. Então exige um treinamento específico naquela área, e é isso que o paciente tem que buscar. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham entendido sobre todos os assuntos que relacionamos agora sobre o mundo da beleza masculina e feminina. E é isso, o Dr. Fabiano Magacho, a partir de agora, vai sempre estar no nosso programa, marcando presença, tirando as dúvidas sobre o assunto que é beleza. E esse assunto é ótimo, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Cleane. Bom dia a todos. Não saiam daí, porque o programa Corpo Estilo de Vida volta já. Quando o peso que eu carregava fez o meu corpo reclamar de dor, você estava lá. Quando foi preciso tocar o ponto certo para eu recuperar o equilíbrio, você estava lá. Quando os meus ossos e articulações sentiram o passar dos anos, você estava lá. Fisioterapeuta, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Fisioterapeuta. Uma homenagem do Crefito 6. Quando
Quando nasci prematuro, você me ajudou a desenvolver meus sentidos. Quando eu era criança, você me ajudou a ter atenção às aulas. Quando era adolescente, você contribuiu para eu desenvolver habilidades e assim realizar o sonho de tocar violão. Quando conquistei meu primeiro emprego, fui bem orientado por você sobre minhas capacidades. Quando achei que a memória iria falhar, você me ajudou a superar barreiras. Terapeuta ocupacional, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Terapeuta Ocupacional. Uma homenagem Crefito 6. Estou no Hospital Jório da Escócia e vamos falar sobre implante dentário. Agora eu vou conversar com o Dr. Jório da Escócia, ele que é cirurgião dentista, e a gente está aqui nesse dia maravilhoso acompanhando os alunos que, além de cirurgião dentista, o Dr. Jório é professor, onde ele recebe sempre alunos e hoje estão grupos de italianos, não é, doutor? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Na verdade, hoje nós estamos com um grupo de 13 dentistas italianos e 3 professores de universidades europeias fazendo parte desse curso nosso, que ele tem a duração em média de uma semana. Bom, e a nossa pauta de hoje, gente, é sobre implante dentário. O doutor que estava agora, há alguns momentos, dentro de um centro cirúrgico, fazendo um implante dentário, ele vai falar um pouquinho sobre esse procedimento, não é, doutor? Na verdade, o implante dentário hoje é um sistema cirúrgico muito simples, que a grande finalidade dele é substituir aquele dente perdido, né? Então, em relação a isso, os procedimentos hoje são muito rápidos, muito tranquilos e praticamente indolor. Neste curso que nós estamos fazendo essa semana, nós estamos exatamente mostrando isso para os nossos alunos, onde os alunos, além de ter a possibilidade de executar, juntamente comigo, as cirurgias, eles fazem um acompanhamento de todo o processo, não só da colocação de implantes, mas também da parte de enxertos ósseos. Doutor Jório, e a partir de quantos anos a pessoa pode se submeter ao implante dentário? Na verdade, não existe uma idade máxima, tá? Desde que a pessoa tenha saúde e tenha qualidade óssea, não tem problema nenhum. Existe sim uma idade mínima. Nós temos que esperar o crescimento facial do paciente para começar a submeter a esse paciente às cirurgias de implantes. E a pessoa que se submete a um implante, como é o pós-operatório? Ela deve ficar de repouso há algum tempo? O procedimento é rápido, simples? Na verdade, como eu falei anteriormente para você, hoje os procedimentos eles estão minimamente invasivos. Hoje o paciente que submete a uma cirurgia de implantes, geralmente, a única coisa que eu peço é que no dia da cirurgia ele tenha um repouso relativo, mas que a partir do 2º ou 3º dia ele já entre numa atividade normal, desde que essa atividade normal não incorpore nela atividade física, né? Ginástica, esse tipo de atividade. Mas no procedimento normal, tranquilo. Muito bom. E o que eu achei importante, gente, é que você pode ligar aqui para o Hospital Jório da Escócia e deixar o seu nome, porque o procedimento de implante dentário tem um valor mínimo por conta dessa parceria que vocês fazem, né? Em estar recebendo esses alunos para estar realizando juntamente com você esses implantes. Na verdade, é uma parceria que nós temos com algumas empresas, né, europeias e algumas universidades europeias, onde esses alunos vêm para o nosso curso, são realizadas algumas cirurgias por mim, com acompanhamento deles, onde realmente o valor das cirurgias é praticamente a preço de custo, porque é bom para os pacientes que nos procuram, que muitas vezes não têm o poder aquisitivo suficiente para fazer a cirurgia particular, mas também para o próprio aluno que vem, tá, para aprender e trocar informações com a gente. Nós, desse grupo de 13 dentistas, nós podemos chamar alguns para dar algum parecer de como é que eles estão achando do nosso curso e se realmente está valendo a pena
né, fazer essa viagem, né, transatlântica, né, para ter algum tipo de conhecimento aqui conosco. Bom, agora eu estou aqui com a Annalise e também com o Mauro, eles que são da Universidade de Milão e estão aqui no nosso estado do Ceará para aprender cada vez mais no Hospital Jório da Escócia. Eles que são dentistas, cirurgião-dentistas, e estão se pós-graduando e recebendo aula aqui, diretamente do Hospital Jório da Escócia. Eu vou conversar agora com a Annalise para ela falar dessa importância de estar aqui no nosso estado do Ceará, aprendendo cada vez mais com o Dr. Jório da Escócia. Sì, mi sono laureata all'Università di Milano. Fui pós-graduada em Milão, em cirurgia, agora está olhando aqui, trabalhando junto com o Dr. Jório, que eles gostam muito da técnica do professor Jório que está explicando para ela, e vai esperar que quando volte em Itália vá poder utilizar a técnica que está aprendendo aqui. É isso aí, eu desejo a vocês, tá, gente? Muito sucesso, a você cada vez mais, e você também, Mauro, que vocês possam aprender e divulgar ainda mais saúde, um sorriso bonito, uma saúde bucal saudável, que é isso que a gente deseja, né, a todos vocês que nos assistem, a você também, gente, que está em casa nos assistindo, tiverem interesse de fazer um implante dentário, é muito fácil, é só ligar aqui para o Hospital Jório da Escócia, porque esse valor é um pouco reduzido por conta da parceria que o Hospital Jório da Escócia tem com a Universidade de Milão. Obrigada pela participação de vocês, ok? Obrigada. Obrigado por você. Tchau. Obrigada, bom dia. Obrigada, bom dia. O nosso programa Corpo Estilo de Vida chegou ao final, mas agora eu gostaria de diferenciar entre gripe e dengue. A gripe, além dos sintomas de dor de cabeça, febre, mal-estar no corpo, vem acompanhada de problemas respiratórios. E a dengue você sente febre alta, dores nas articulações, dores no corpo, manchas, pois é importante sabermos essas diferenças para não superlotarmos os hospitais, tá, gente? O nosso programa Corpo Estilo de Vida fica por aqui, mas no próximo sábado, às 9h30 da manhã, nós temos mais um encontro marcado aqui na Nordeste TV e também não deixem de conferir a nossa reprise no domingo às 10 horas. Fique com Deus e até lá! Quando o peso que eu carregava fez o meu corpo reclamar de dor, você estava lá. Quando foi preciso tocar o ponto certo para eu recuperar o equilíbrio, você estava lá. Quando os meus ossos e articulações sentiram o passar dos anos, você estava lá. Fisioterapeuta, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Fisioterapeuta. Uma homenagem do Crefito 6. Quando nasci prematuro, você me ajudou a desenvolver meus sentidos. Quando eu era criança, você me ajudou a ter atenção às aulas. Quando era adolescente, você contribuiu para eu desenvolver habilidades e assim realizar o sonho de tocar violão. Quando conquistei meu primeiro emprego, fui bem orientado por você sobre minhas capacidades. Quando achei que a memória iria falhar, você me ajudou a superar barreiras. Terapeuta ocupacional, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Terapeuta Ocupacional. Uma homenagem Crefito 6.